A Rádio Unidade 96,5 informa. As opiniões expressadas pelos apresentadores e convidados do programa a seguir são de inteira responsabilidade dos seus participantes e não refletem necessariamente a posição da Rádio Unidade FM. O nosso convidado de hoje no Conversa Entre Amigos é o professor Tassos Licurgo. Além de professor, é pesquisador e escreveu vários livros. A prosa de hoje vai ser muito boa. E eu sei que você vai ficar ligadinho aqui com a gente. Aproveite e compartilhe. Conversa Entre Amigos está no ar. Começou mais um Conversa Entre Amigos. Vocês que estão achando estranho, hein? O pastor César não tá aqui hoje, então eu tô tendo essa missão aqui. Gente, nosso convidado de hoje, eu sei nem o que vou fazer, eu acho que vou ter que lavar os banheiros daqui para poder pagar esse momento. Tassos Licurgo tá aqui com a gente hoje, e ele é professor, como já falou aí na abertura, é pastor, escritor, ele faz um monte de coisa e a gente vai ter um bate-papo muito legal. Então quero convidar você, claro, a estar aqui com a gente nessa programação até o final, e você pode, então, através do aplicativo da Rádio Unidade FM, você pode baixar. De outra forma que você pode também ouvir através do site da Unidade FM 96.5 em São Paulo. E você pode também nos assistir através do YouTube, compartilhar com quem você quiser. Olha, não vou nem ficar enrolando muito. Tasso, seja muito bem-vindo e muito obrigado que você, abriu esse espaço para poder falar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Professor Wellington, eu que agradeço. É uma satisfação enorme estar aqui no meio de amigos. Essa rádio aqui está no meu coração. Parabéns aí pelo trabalho que tem desenvolvido e que Deus abençoe cada vez mais esse projeto. Sim, legal. Olha, tem muita coisa pra gente conversar aqui. E é claro, o pessoal sempre vai falar do vídeo, com os ateus. Calma que a gente vai chegar lá também, viu, gente? Mas eu quero fazer antes uma linha do tempo. Pastor, uma coisa, você, claro, da região do norte e do nordeste, eu fiquei curioso num certo ponto. Você desde sempre ouviu falar da palavra de Deus, porque a gente sabe que nessa região é mais católica, né? Mas como que você tem visto nos dias de hoje, como que foi para você antes essa questão do cristianismo nessa parte aí do norte e do nordeste? Eu cresci numa família católica nominal. Cresci numa escola bem tradicional católica, inclusive dirigida por freiras e tal. Mas eu era ateu, né? Eu venho do ateísmo, na realidade. Ah, sim. Assim como o pessoal do desafio, você também já foi um desses de que, olha, eu também já pensei da mesma maneira. Isso. Eu já estive naquele lugar. Eu vim do ateísmo. Mas tinha uma convivência com o catolicismo nominal. Entendi. E eu fui exposto às escrituras depois, de toda uma história da conversão. Inclusive, no meu canal tem um vídeo sobre a minha conversão, que é uma área que as pessoas perguntam muito. No Instagram, lá nos destaques, tem um lugar lá que você clica, tem testemunho. Aí tem um testemunho que demonstra como foi que eu, de fato, entreguei minha vida ao Senhor. Começou pelo convencimento, chegou às minhas mãos um livro lá de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Eu fiquei muito impressionado com aquela literatura sofisticada e delicada que não foge das questões difíceis, enfrenta os problemas. Sim. E daí, de C.S. Lewis, eu fui para muitos outros pensadores, autores, Norman Geisler, William Lane Craig, Bill Craig e tantos outros, e fiquei muito impactado pela sofisticação da literatura cristã de qualidade. E passei a estudar as visões de mundo, entre as quais o cristianismo, até que eu fiquei convencido que o cristianismo era de fato a visão de mundo que respondia de maneira mais adequada às questões principais da vida. Questão de origem, de destino, de propósito, de moralidade. Essas questões importantes da vida eram respondidas de forma mais adequada pelo cristianismo. O cristianismo é um sistema de mundo não apenas que dá respostas com base nas evidências, tem uma correspondência com a realidade, mas também é um sistema muito coerente. Suas afirmações encontram respaldos no próprio sistema. Sim. É um sistema muito fechado. Então eu estava convencido. Até que, numa situação da minha vida, que eu tive, uma das minhas filhas faleceu. E no falecimento da minha filha, fui exposto ao peso da existência e tive que me posicionar. Então a existência, cheguei a essa conclusão, é insustentável
se não a Deus, né? Mas a sua filha era nova. Fazer com 9 dias. 9 dias, 9 meu dias Deus. foi. Aí nessa situação que eu de fato me converti e pude dizer, como disse o apóstolo Paulo na Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, viver é Cristo, efetivamente. Morrer é lucro, é ganho. Então foi nesse momento que houve a minha conversão. Entendi. Mas assim como você falou que um dia você colocou nesse lugar, mas o que leva a pessoa talvez até ter esse pensamento de não acreditar em algo, de não absolutamente assim, não dar nenhuma importância, vamos se dizer. O que você pensa também em relação a isso? Olha, por que o ser humano chega a esse ponto? Tem algum motivo por causa disso? Há dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo de índole intelectual. O ateísmo de índole intelectual é aquele que a pessoa adere a um sistema de pensamento ateísta como se fosse a verdade. Então é a pessoa que acha que tudo é matéria, que não existe nada sobrenatural, e as pessoas vivem intelectualmente neste mundo. Isso é o ateísmo intelectual. Agora existe um outro tipo de ateísmo que às vezes é muito negligenciado, é o ateísmo de índole moral. As pessoas, muitas das quais enveredam pelo ateísmo não porque estão intelectualmente convencidas de que o ateísmo é a verdade, mas porque querem um sistema de pensamento que dê vazão aos desmandos que a pessoa quer levar na vida. Então, no ateísmo, a pessoa faz o que quiser. Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, diz que se Deus está morto, tudo é permitido. Se não há Deus, você não presta contas. Então, muitos não querem assumir um sistema de pensamento, mesmo que estejam convencidos da viabilidade intelectual desse sistema de pensamento, que é o cristianismo, não pela falta de convencimento intelectual, mas sim pela questão de que, quando nós nos tornamos cristãos, nós sabemos que prestaremos conta. Então, o elemento da vontade, o elemento da moralidade desempenha um papel muito relevante no ateísmo e muitas vezes é negligenciado porque toma a roupagem da intelectualidade. Tanto é assim que você vê muitos ateus que proclamam a inexistência de Deus e quando você conversa com eles, eles falam como se Deus existisse. Eles dizem, mas Deus é isso, Deus é ruim, Deus é isso. Mas para dizer isso, Deus tem que existir. Como é que você pode ter raiva daquele que você diz que não existe? Como é que você pode ter raiva de uma pessoa cuja inexistência você professa? É inconcebível você ter raiva do que não existe. Então, muitas vezes você identifica esse tipo de ateísmo quando a pessoa tem raiva de Deus. E a raiva de Deus decorre, às vezes, de alguma experiência negativa que teve na igreja, às vezes da falta de entendimento teológico da existência do mal no mundo e de tantas outras situações. E muitas vezes, conforme eu disse, porque eles querem uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que eles querem tomar na vida. Querem viver a vida como eles acham, eles querem ser o centro do que é certo e do que é errado. Aliás, Wellington, essa é a proposta da serpente. Quando a serpente diz para o casal, não basta que vocês sejam feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês podem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? É tentar ser, no lugar de Deus, a fonte da moralidade. Então muitas pessoas querem ser a fonte da própria moralidade. O que é certo e o que é errado não depende de Deus, mas depende dela. É a proposta de hoje em dia que se diz assim, se você quer, vá adiante e faça que é bom. Você não deseja, não pode ser ruim. Quando a pessoa diz que o fato de eu desejar algo torna algo bom, a pessoa está dizendo que a fonte da moralidade não é Deus, sou eu. É a mesma proposta da serpente. E muita gente quer isso e, portanto, adere ao ateísmo para que Deus não exista. E se Deus não existir, não há certo bom objetivamente. Passa a ser o que a pessoa é. Sim, e tem aquela coisa também, o pastor, por exemplo, acontece uma situação a qual a pessoa fala assim, mas se Deus então existisse, isso não teria acontecido, né? Mas se Deus então existe, por que tem gente passando fome? Mas se Deus existe, por que ele não fez nada em relação à escravidão? Eu ouço muito isso. Mas se Deus existe, por que ele não deixou o povo sofrer? Por que o povo sofreu? Né? Porque teve os escravos, por que isso, por que aquilo? Isso acaba a pessoa tendo vários questionamentos e também tem aquela coisa de, olha, agora então eu não acredito mais em nada. Isso é uma questão de teologia, não tem a ver com a existência de Deus.
Porque uma pessoa não pode existir só se for da forma que eu acho que ela deve ser. Sim. Isso se aplica a Deus, se aplica a gente. Por exemplo, eu não sou da forma que você acha que eu devo ser, e você talvez não seja da forma que eu acho que você deva ser. Isso não quer dizer que você exista. E ainda tem um elemento de perversidade. Por exemplo, imagine você dizer para sua esposa assim: eu não amo você, eu amo quem eu acho que você deve ser. Isso é extremamente desrespeitoso para uma pessoa. O que dizer em relação a Deus? Você não ama a Deus, mas você ama a projeção da sua mente de quem Deus é. Essa é uma das formas mais perversas de idolatria, porque na realidade é a autoidolatria. Você idolatra a projeção de você mesmo. Você projeta quem você é como Deus e passa a idolatrar aquilo que você é. Tanto é assim que as pessoas muitas vezes escolhem deuses que vão ser deuses que atendam especificamente ao que querem, mas que não façam outras ações que a pessoa não quer. É como se fosse um produto na prateleira de supermercado. Deus não é isso. Deus, quando aparece a Moisés, após 400 anos de silêncio, Deus deixa claro: eu sou o que sou, eu não sou aquele que você quer que eu seja. Deus, ele não é uma função do que nós queiramos que ele seja, ele é quem ele é. Ele é independente de nós. Tanto é assim que na imagem que ele aparece a Moisés, que é uma imagem de um arbusto flamejante, de uma sarça ardente, Moisés identifica que o fogo não consome a sarça, porque o fogo que representa Deus não precisa de nada para sua existência, é autossuficiente. Então Deus não é aquele que nós gostaríamos que ele fosse, ele é quem ele é. E cabe a nós descobrirmos quem ele é, explicarmos Deus. Sim, podemos explicar Deus. Por que podemos explicar Deus? Não é porque nossa mente consegue capturar a mente de Deus. Nossa mente é finita, a de Deus é infinita. Nós conseguimos explicar Deus e saber quem ele é, porque ele voluntariamente resolveu se revelar a nós. A revelação de Deus é um grande presente para a humanidade. Então, você quer saber quem Deus é? Estuda as Escrituras, porque nas Escrituras você tem ali a revelação de Deus, você pode explicá-lo. Isso é o que tem em Deuteronômio 29, aliás. Primeira parte diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte de Deuteronômio 29 diz: mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deus não só se revela a nós, mas diz que a sua revelação nos pertence. Então, entender quem é Deus é se debruçar sobre as Escrituras, é estudar a Bíblia. Essa é a revelação principal de Deus. Não é a única, mas é a principal. Deus também se revela pelas coisas criadas, pelo universo. Isso está, inclusive, nas Escrituras. Na carta aos Romanos, no apóstolo Paulo, capítulo 1, no verso 20, está claramente ali dizendo que muitas características de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se compreendem claramente pelas coisas criadas. Então Deus se revela à humanidade para que nós entendamos quem ele é. Então quem quer saber quem é Deus, vá estudar a revelação dele. Ali está quem ele é. Agora, se você diz: eu não creio num Deus que não faz isso, aquilo, outro, isso é irrelevante para a existência de Deus. Como é irrelevante para a minha existência, a pessoa: não creio em Tarsos que faça isso, que fala aquilo outro. Você pode crer do jeito que você quiser, não estou nem aí. Mas eu existo independentemente do que você crê. Quanto mais Deus. Exatamente, gente, é uma aula aqui pra você hoje, que tá ligado com a gente aqui na Unidade FM. Ó, já, eu vou colocar aqui áudios, tá? Mande perguntas aqui também pro Tassos. O WhatsApp é o 11 98484 9988. 011 98484 9988. Tassos, então, quando a gente vê aquele filme do Deus Não Está Morto, a gente vê essa palavra, isso quer dizer que realmente ele existe, ele é, então não tem como dizer que ele está morto. É meio que isso que o filme também transmite. Olha, como que eu vou falar que alguém está morto se ele existe esse tempo todo e se ele é? Então ele não está morto. A questão de que Deus está morto é muito não correlacionada na história da humanidade ao que Nietzsche falou. Quando Nietzsche diz Deus está morto, o que ele quer dizer é o seguinte: para a civilização, Deus está se tornando desnecessário. A civilização quer viver como se Deus não existisse. E Deus respeita isso. E as consequências desta decisão de viver como se Deus não existisse são tenebrosas. Nós tivemos um século XX perverso.
E este século não está muito diferente. A ideia de que o homem por si só dá conta da sua própria existência é uma ideia que não se sustenta pelos efeitos que isso ocorre. São guerras, tragédias, brigas familiares. Então, Deus diz, Deus está morto num sentido de constatação de que o mundo quer viver como se Deus não existisse, sendo ele mesmo a pessoa, conforme eu já disse antes, o centro da moralidade. Porque se Deus existe, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, vem do Senhor. É a única fonte objetiva de moralidade, é Deus. Se você tira Deus, tudo vira uma questão de escolha, de desejo. Se Deus não existe, não há diferença em dizer que você alimentar uma criança ou torturá-la é diferente do ponto de vista da moralidade. Se Deus não existe, por que uma coisa é boa? Por que uma coisa é má? C.S. Lewis, ele dizia assim: eu não posso crer em Deus num mundo tão injusto e cruel. Aí ele disse, mas espera aí, com que eu estou comparando a injustiça e crueldade deste mundo? Um homem não sabe que uma linha é torta, a não ser que tenha a ideia de uma linha reta. Nós só temos a percepção da injustiça do mundo porque nós temos a percepção, a ideia da justiça perfeita que é Deus. Se Deus não existe, é barbárie. É questão de força, é questão de escolha. Nada é objetivamente certo ou errado. Então o que Nietzsche está constatando é isso. É uma ideia de que a humanidade tem escolhido viver como se Deus não existisse. É interessante que lá na Alemanha tinha escrito lá, pichado no muro conhecido lá, tinha assim, né? Nietzsche matou Deus. Por conta da afirmação de Nietzsche, que é entendida da forma que eu falei antes. Nietzsche matou Deus. Aí o tempo passou, Nietzsche faleceu, aí apareceu lá, alguém pichou embaixo, Deus matou Nietzsche. Eles botaram essa brincadeira lá. Mas é uma constatação interessante. Nietzsche é um pensador muito importante, né, do século XX. Nietzsche e Wittgenstein são dois pensadores centrais. E Nietzsche faz essa constatação. Nietzsche que era filho e neto de pastores. Já tinha esse detalhe, né? É, filho e neto de pastores. É. Ele faz uma crítica contundente à prática hipócrita do cristianismo. Interessante a crítica de Nietzsche. Gente, eu tô aprendendo muito aqui e acredito que vocês também. Agora vamos falar sobre uma coisa que é muito interessante. Todos vocês já sabem do vídeo, né? Tem milhões aí também de acessos o vídeo, mas você foi convidado então para participar desse desafio, para a gente entender, não é uma coisa que foi no seu canal e que não foi você quem inventou. Olha, fizeram um convite de você estar sendo desafiado por 25 ateus. Como que foi essa questão do vídeo? Ligaram para mim, era de um canal do Rio de Janeiro. Eu moro no Rio Grande do Norte, no Nordeste. Ligaram para mim um canal do Rio de Janeiro. O rapaz disse que estava pensando em fazer esse vídeo, que depois eu soube que é uma cópia, né, uma adequação de um projeto que tem nos Estados Unidos, um canal famoso lá. De várias coisas, de conservador contra progressista, homossexual, heterossexual, eles fazem vários assuntos. E esse que ele queria fazer era um cristão contra 25 ateus, e o pessoal lá me indicou, o pessoal que participou lá me indicou, de Minas Gerais parece, me indicou. Então, não sabia quem era, eu só disse para ele, selecione pessoas que tenham conhecimento para que seja interessante o diálogo, o bate-papo. Sim. Eu fui ao Rio de Janeiro, quando cheguei lá não conhecia ninguém lá do grupo, é um canal que não é cristão, o dono do canal é ateu, pelo menos era, né? Não sei se converteu, era ateu. Fui lá, gravei num dia e voltei no outro. E você não fazia ideia, não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém, Fui lá, gravei num dia e voltei no outro. Eu fui só para isso. Aliás, eu achei assim, por que eu aceitei? Eu disse, é interessantíssima a oportunidade de dialogar com pessoas de visão de mundo diferentes, ainda mais 25. Eu achei uma oportunidade única de ter esse diálogo. E assim foi feito. Achei muito interessante o fato de que havia pessoas que representavam parcelas diferentes assim da sociedade com suas questões genuínas. Eu já debati com ateus, inclusive aqui no projeto aqui, ateus bem qualificados, como o professor Sérgio Sacani, que é doutor
em geofísica, se eu não me engano. Debati com o professor Pirula, que é doutor em biologia. Já debati com o doutor em filosofia medieval, professor da Universidade Federal. Está tudo no meu canal, esses debates. Já debati com advogados, já debati com um bocado de gente. E lá eu tive essa oportunidade de debater com esse grupo de 25 ateus. Foi uma experiência muito interessante. Vi que pessoas trouxeram questões reais, questões do coração. Eu até digo no vídeo, são questões do coração. E tentei, de maneira respeitosa, colocar a visão de mundo de cristianismo, que eu tenho a mais plena e abrangente convicção de que é a expressão genuína da verdade. E o vídeo teve uma repercussão muito grande, foi interessante. E você não sabe dizer a alegria profunda do meu coração com o que aconteceu depois, a quantidade de mensagens que nós recebemos. Sim, mas eu imagino. De pais dizendo que chegavam em casa e seus filhos estavam chamando os pais para assistir ao vídeo e começar uma espécie de estudo de apologética, de aprofundamento das escrituras. Sim. Então, o impacto que houve numa determinada geração, que eu confesso que não esperava, foi muito grande. E as pessoas estão abrindo o coração para o estudo da apologética, da defesa da fé, da confiabilidade das escrituras, a compatibilidade da ciência com as escrituras. Então, Deus ele agiu poderosamente por meio daquele vídeo para que mais e mais pessoas pudessem abrir os seus corações para a veracidade do cristianismo. Jesus, ele é a verdade. Isso tem que ser bastante claro. A verdade para nós é mais do que um conceito, é mais do que uma ideia. A verdade para nós é uma pessoa. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a expressão mais profunda e genuína da verdade e nós não devemos ter medo de investigá-la. Sim, e até mesmo você não teve medo também de participar. Isso que foi o mais interessante. Olha, beleza, topou o desafio, né? Mas isso é para todo cristão. O cristão não pode ter medo disso, não. O cristão é para ter medo disso, não. Só se for um cristão muito frouxo, né? Ai, não posso nem rir. Gente, tô com essa tosse de cachorro, mas não liga não, tá, pastor? Que é assim mesmo, acontece devido ao clima. E como você falou, a gente tem que estar preparado, né? Mas para isso, claro, também sempre tem que estudar, que é muito importante, como você falou, estudar as escrituras, porque até mesmo a pessoa pode passar vergonha depois, dependendo se estivesse na frente desse bando de gente, né? Bom, eu não sei. Eu sei que o cristianismo ele oferece bases muito profundas para a sua veracidade, ele se expõe à investigação. O cristianismo não se esconde da análise, do escrutínio, da investigação. Isso é muito bonito, o cristianismo. Sim. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo. Gente, a gente já volta. Então vai mandando sua mensagem aí no 011 98484 9988. 011 98484 9988. Olha, vão ter perguntas aí, hein, pastor? Vamos. E aí vai ter que responder, hein? Vai ter que responder. Vai ser um estilo Crescendo na Fé. Claro, né? Você pode mandar aí a sua pergunta e a gente vai colocar aqui no ar e o pastor vai responder. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. A Faculdade Teológica Bethesda está levantando aí a bandeira da necessidade de conhecermos a história da igreja. Obrigado. A necessidade de conhecermos a história da igreja. Um povo que não conhece a sua própria história, esse é o caminho mais curto para repetir os erros cometidos na história. E também é uma falta de aproveitamento, né? Porque você pode aproveitar a história para não repetir os mesmos erros. E na segunda-feira agora, dia 23 de junho, nós tivemos aqui o nosso primeiro ensaio. Foi uma aula aberta, a pessoa só tinha que participar do grupo do WhatsApp e receberia o material didático da aula e o acesso à aula. Mas recebeu muito mais, porque nos últimos momentos ali a gente entendeu que poderíamos ter mais de um professor. Então tivemos aqui também o professor Lucas, além do professor Lucas Gesta, que é o coordenador desse projeto. Recebemos também o professor Lucas Banzoli. O professor Lucas Banzoli deu uma senhora aula de apologética, falando sobre a divindade de Jesus na história. E também eu enviei para os alunos todos o material didático do professor Lucas Banzoli. Então nós fomos 2 materiais didáticos
Depois, duas apresentações em PowerPoint que você pode, inclusive, replicar aquilo que você aprendeu na aula. Pastor, eu não recebi, como que eu faço? Não faz. Já era. Foi a aula ao vivo, só para quem participou da aula ao vivo. Então, agora não adianta. Agora você senta e chora. Mas, nos dias... eu não lembro de memória os dias, acho que 4, 5 e 6, é isso. 4, 5 e 6 de agosto, nós vamos dar uma imersão sobre a história da igreja. Eu, professor Lucas Gesta, professor Lucas Banzoli, juntos, durante 3 noites. Das 8 às 10 da noite. Segunda, das 8 às 10 da noite na terça, das 8 às 10 da noite na quarta. Veja a sua agenda aí se você pode participar. O valor é 79 contos, já tem material didático, são 3 módulos, tá? O valor é 79, mas começou ontem, né? Começou ontem a divulgação. Tá no primeiro lote, então é só R$29. Então você paga R$29 e você participa de uma imersão sobre a história da igreja. O que nós vamos aprender? Como seria o mundo sem o cristianismo? O protestantismo é uma farsa, como os católicos dizem. O protestantismo contribuiu ou não contribuiu com o mundo? O Lutero dividiu a igreja. Como que é, sei lá, a influência do cristianismo na civilização, a influência do cristianismo no fim das barbáries, embora dentro da história da igreja você tem erros que são bárbaros também. Por isso que estudar a história da igreja vale a pena. As pessoas, elas não conseguem diferenciar a igreja do Oriente de igreja do Ocidente. As pessoas não conseguem diferenciar as épocas. Então, quando eu falo Agostinho de Hipona, ou quando eu falo Tomás de Aquino, nós estamos falando de 2 vultos importantes da história da igreja, mas que tem entre eles mais de 1.200 anos de diferença. Você está entendendo? Então, se você tem interesse em participar de uma imersão, a gente está preparando uma pós-graduação. Eu sei que a pós-graduação não é para todo mundo. Nem todo mundo tem o tempo, o interesse, o dinheiro, o nível de escolaridade para fazer uma pós-graduação. Mas a aula aberta foi para todo mundo. E a imersão também é para todo mundo. E eu tento sempre democratizar esse acesso à cultura cristã, né? Então, a FTB é uma faculdade, ela precisa de dinheiro para viver. Mas a gente tenta sempre ou cobrar muito pouco ou fazer de graça cada um dos projetos de alguma forma. E dessa vez nós já tivemos uma aula gratuita, agora teremos uma imersão por R$29. R$29, meu amigo, você não compra um saco de arroz, você está entendendo? Então, mas com R$29,90 você participa dessa imersão com material didático. Não é uma aula aberta pelo YouTube, então é dentro da plataforma. Se é dentro da plataforma, significa que no final da imersão você tem certificado. Significa que durante a imersão você tem credencial de aluno, que dá desconto inclusive no cinema. Você tem acesso à plataforma irrestrito e tal. Se você quiser, você também pode comprar o acesso com o acesso estendido, tá? Aí dura 1 ano esse acesso. Aí é outro preço, eu não sei, mas deve aparecer lá na plataforma em breve. Mas as aulas são ao vivo, tá? Quem está pagando R$29 é para as aulas ao vivo, tá bom? Pastor, como é que eu faço? Deixa eu ver. Me chama pelo WhatsApp, para quem está ouvindo pela rádio. Para quem está ouvindo pela rádio, o WhatsApp é 97511 3385. 97511 3385. 97511 3385. Coloca teu nome e tracinho imersão. Para você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, primeiro se inscreve aí no canal, né? Poucos canais geram tanto conteúdo e conteúdo com profundidade como a gente faz todo dia. Você está no canal da Unidade FM? Se inscreve aí. Está no canal César Cavalcante? Se inscreve aí no canal. Mas aqui no canal, no chat, para quem está ao vivo, tem o link da imersão. É só clicar e participar. Para quem está vendo aí pela internet, na descrição do vídeo também tem o link da imersão. É só clicar e também participar. Tá certo? Então, se você pode aí participar com a gente nesses dias, 4, 5 e 6 de agosto, de uma imersão sobre a história da igreja, você vai levar seu ministério para um outro nível, de verdade, de verdade. Então, venha participar, você também, da imersão sobre a história da igreja. Saber a história é outra história. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
Estamos de volta aqui com Conversa Entre Amigos, gente, tá bombando aqui no nosso canal aqui no YouTube. E tem perguntas, ó. Pastor Tassos tá dizendo aqui, ó, Geraldo Reis no YouTube disse assim: Tassos, explica pra nós a expressão Deus acima de tudo e Deus acima de todos, a origem. Eu acho que essa expressão diz que nós devemos colocar o Senhor em prioridade na nossa vida, em todas as coisas. Você faça uma lista das prioridades da sua vida. O que tiver em primeiro lugar é o seu Deus. Então, muitas pessoas às vezes dizem que Deus é o mais importante na vida, mas na realidade priorizam outras coisas. Você acha diferente disso aí? Acho que essa expressão é bem autoexplicativa. Não, eu achei que é exatamente isso. Pelo menos o que eu entendi é isso. Eu colocar dúvida, Deus à frente, né? Olha, tudo que eu for fazer, eu tenho essa prioridade de colocar Deus à frente. Como é a expressão? Deus acima de... É Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Eu acho que deve ser isso, né? Todo cristão deve fazer isso, não deve? Sim, colocar Deus como sempre prioridade. Né? A não ser que, né, vai dizer quem é que vai estar acima de Deus, né? O Gustavo comentou aqui dizendo: o ateísmo é o irmão mais novo do cristianismo. O que o senhor acha disso? O irmão mais novo do cristianismo? Uma vez eu vi eu estava nos Estados Unidos, eu acho, não sei se era Oklahoma. Eu entrei num sebo lá, numa loja de livros de segunda mão, assim, né? E vi um livro lá cujo título era Cristãos Ateus. Eu achei interessante. Comprei o livro pelo título mesmo. E o que o livro defendia é que há pessoas que estão nas igrejas, mas vivem como se Deus não existisse. Sim. Talvez aí você possa fazer uma correlação entre as duas coisas. Agora, o ateísmo é a negação de Deus, né? O cristianismo pressupõe não só a existência de Deus, mas que ele se revela plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Rapaz, você tem questões bem interessantes aí no seu celular, né? Tô impressionado, eu tô vendo aqui. Eu tô impressionado, né? Mas a gente vai também ouvir o áudio. Tem um áudio aí, Cláudio? Se puder colocar pra gente, fazendo favor. Bom dia, rádio. Bom dia a todos. Bom dia, professor e pastor Tassos. Eu tenho uma pergunta que eu tenho me questionado muitas vezes nesses últimos tempos. Como saber o momento da verdadeira conversão? Porque muitas vezes eu me pego questionando sobre isso, pelo fato de muitas vezes até ir à igreja e não adorar a Deus simplesmente porque não está tocando a música que eu gosto, não está sendo do jeito que eu gostaria que fosse, e isso me entristece, porque eu tenho um desejo muito grande de levar a palavra de Deus, de servir a Deus com sinceridade. Então eu vejo pessoas, assim como o senhor e muitas outras, falando do dia exato da conversão. E se alguém me perguntar o dia exato da minha conversão, eu não sei dizer. Como saber sobre o momento exato da sua conversão? Deus abençoe. Tenha um bom dia. E aí, pastor? Essa pergunta, ela é muito importante porque causa um impacto pessoal nesta senhora, não é? Muito grande. Mas nós devemos dizer que se a senhora não sabe o dia exato da sua conversão, mas de fato a senhora ama o Senhor, quer passar a eternidade ao lado do Pai, a senhora entende que Cristo foi levantado entre os mortos e o senhorio de Cristo é presente em sua vida, a senhora vai passar a eternidade, é garantido isso. Se a senhora entregou sua vida ao Senhor, isso vai passar. Então, se não sabe o dia exato, entregue sua vida novamente aí, diga: Senhor, vai ser hoje. Isso é uma coisa de só menos importância diante do impacto da eternidade. Você imagine que as ações que nós temos aqui têm consequências que ecoam pela eternidade. Então, se não sabe o dia exato, não se culpe por isso. Apenas tenha uma vida santa, busque uma vida de maior intimidade com o Espírito de Deus. O ladrão na cruz foi alguém que, às vezes, deixa claro para nós que encontrou o paraíso sem ter que oferecer nada. Nós não temos que oferecer nada a Deus como critério para sermos salvos. Sim.
Mas ao momento que somos salvos, nós exatamente entramos numa vida em que passamos a servir ao Senhor. O que eu diria é, não se preocupe tanto com isso, apenas busque intimidade com o Pai, entregue sua vida ao Senhor e a partir daí tudo será diferente. No cristianismo sempre é possível começar de novo, não fique se martirizando por não saber exatamente o dia da conversão. Sim, a pessoa sempre tem a questão do recomeço, né? Todos nós temos essa coisa do recomeço. Eu fui batizado sem ser convertido. É mesmo? Fui. E podia isso? Não sei, acho que pode não. Você acha que pode? Não. Tô brincando. Mas você acha que isso foi porque tinha pressa para mudar algo na tua vida, então já batizou logo? Não, porque eu frequentava a igreja, minha esposa havia se convertido, eu gostava muito da igreja, uma igreja batista, pessoas seríssimas, pastores seríssimos. Convivia lá e vamos ser batizados? Vamos, eu fui, mas não havia tido aquele impacto realmente na minha vida. É para ser feito assim? Não, mas aconteceu. Eu vou ficar me martirizando por isso? Não. Sim. Eu entreguei minha vida ao Senhor genuinamente. Então é isso que a pessoa deve fazer. Se tem dúvida, entregue sua vida ao Senhor. A coisa é mais simples às vezes do que nós achamos. Não existe uma oração complexa, oração em aramaico que eu tenho que... Não. Oração é simples como a do ladrão. O Senhor, ele se referiu a Cristo na cruz como Senhor. Reconheceu o senhorio de Cristo, lembra-te de mim, e a resposta é imediata. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não só imediata, como profunda. O céu está a uma oração genuína de distância. Isso é o que importa, celebrar isso. Não ficar se martirizando por coisas do passado. Se Deus joga tudo no mar do esquecimento, façamos o mesmo. Se Deus nos perdoa por algo, que nós possamos nos perdoar nós mesmos. E seguir em frente, né? Até porque se Deus lhe perdoa e você não se perdoa, você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Das decisões de Deus, teremos que recorrer à sua decisão quanto à sua vida. Então é mais simples, é mais libertador do que parece para algumas pessoas. É mais libertador. Faça um voto de comprometimento com o Senhor. Senhor, usa-me. Quero seguir o teu propósito em minha vida. E tudo será diferente. Ó, tem muitos comentários aqui, ó. O Ney tá dizendo, Tassos é referência, educado, inteligente e muito conteúdo, gente. Graça e paz a todos. Tassos é fera. Mandar um abraço aqui pro pessoal de Cajazeiras. Perdão, é Paraíba, não é isso? Cajazeiras, eu acho que é para interior da Paraíba. Cajazeiras, sertão da Paraíba. Pessoal de Cajazeiras aqui. Tem mais um áudio que a gente pode colocar então com pergunta? Vamos lá, põe o fone fazendo favor, para você ouvir aí a pergunta. Perdão. Pai do Senhor Jesus, pastor Tasso. Pai do Senhor Jesus, a outro irmão tá aí do lado, eu não lembro o teu nome. O pastor Tasso tem que fazer agora ele contra 25 macumbeiros. Deus abençoe. Aí, pastor, mais desafios tá chegando para você, tá vendo? É verdade. E eu devo dizer o seguinte: as religiões ditas afrodescendentes tem que deixar claro que não são nem de perto religiões majoritárias na África. 95% da África é ou islâmica ou cristã. A África subsaariana, que é a África negra, é quase em sua totalidade cristã. O pentecostalismo é a religião africana. Então nós devemos ter muito mais influência africana no Brasil, genuína. Nós temos que ter a África verdadeiramente aqui, que é a África, sabe o quê? Conservadora, a África cristã. Mama África é casada, cristã e conservadora. É muito importante que se diga isso, porque às vezes se passa a ideia de que a ancestralidade importantíssima africana deve nos levar a uma religião que não é a religião hoje que é genuinamente africana, que é a cristã. Sim. A África negra é genuinamente cristã. Genuinamente cristã. E tem pessoas, pastor, que não sabem nem que a África é um continente, né?
Às vezes o pessoal fala assim, é africano, e fala, não sei, é de lá da África. Às vezes a pessoa nem sabe que o continente é africano, né? Que é um continente. Não sabe que tem países, né, no continente. Acha que tudo é uma coisa só. A África é um continente riquíssimo. Já Sim. estive algumas vezes na África e é um pessoal muito impressionante. Eu vou lhe dizer uma coisa. A expressão de louvor mais bonita que eu já vi na minha vida foi na África, em Zulu. Zulu. É um negócio assim impressionante. Agora é outro nível. Eles adoram o Senhor assim, o louvor é 3h30. 4 horas de adoração ao Senhor. Uma alegria impressionante e contagiante. Sim. E é engraçado que até na hora do dízimo e oferta também é uma alegria na hora que eles vão. Mas não é para ser assim? Né? Que deveria não ser é um assim, ato de adoração a Deus? Exatamente. É para ser assim em todo canto. A África verdadeira, genuína, tem muito a nos dizer. Muito a nos dizer. Tem que ter cuidado pelo que se vende aqui como se fosse africano, genuinamente, quando na realidade a África profunda, ela é pentecostal. Essa é a realidade. Sim, até mesmo que o Egito faz parte, né, do continente africano. Mas é do norte. Entendi. O norte da África é muçulmano. A África negra, que é a subsaariana, abaixo do deserto do Saara, que é a África que influenciou o Brasil, é a África que é genuinamente cristã. É isso, tá vendo? Respondido. Tem mais áudio? Vamos lá. Mais um. Tássio, isso. O senhor que é muito sábio e entendido. Por que algumas igrejas utilizam a expressão que a igreja é a noiva de Cristo, se não tem um registro bíblico que comprove isso? A noiva de Cristo faz referência às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é quando haverá a união perfeita do corpo de Cristo com Cristo. Esta é uma promessa, inclusive, que é feita já a Moisés no livro de Êxodo, no capítulo 6, no verso 7. Êxodo 6:6. Deus faz 3 promessas e Êxodo 6:7 faz a 4ª promessa, que é celebrada na Páscoa. E a 4ª promessa é a união perfeita do corpo com cabeça, as bodas do Cordeiro. Por que noiva, essa terminologia? Porque em todas as escrituras só há uma relação da qual se diz que 2 se tornam um, que é a relação do casamento. A questão da unidade, né? Nenhuma outra relação nas escrituras 2 são igual a 1, como é no casamento. 2 se tornam um. Por isso que é essa alusão à ideia de bodas e casamento do Cordeiro. Quer dizer que vai casar mesmo, né, com Jesus, né? Leia aí Êxodo 6:7. Será o momento que... Leia, por favor, Êxodo 6:7. Êxodo 6:7. Será o momento em que, de forma plena, profunda e perfeita, aquela promessa que fora feita a Moisés será realizada em Cristo Jesus. Quando Cristo voltará a participar da ceia. Ele fez a última ceia e voltará a participar da ceia nas bodas do Cordeiro. Ele diz o seguinte aqui, ó. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Mas Êxodo 6:7 diz, terá um povo que será dele e ele será o Deus desse povo. Essa é a união perfeita. Por isso que fala bodas. Por isso que fala bodas. Tem mais algum áudio? Então vamos mais um aí. A minha dúvida é a seguinte, né? Eu e a minha família somos de uma igreja que hoje ela está sendo considerada uma seita no meio das igrejas cristãs. Através do estudo bíblico e análise da palavra, nós identificamos diversos pontos doutrinários que eles são impostos na igreja e, de certa forma, eles são contrários às escrituras. E nós vemos que são heresias, né? E, assim, eu tenho um cargo ministerial dentro dessa igreja. E a minha vontade era migrar para uma outra igreja, uma igreja mais bíblica. Só que lá nós aprendemos desde muito novos que se nós saíssemos daquela instituição, nós estaríamos desligados do corpo de Cristo. E principalmente eu, que tenho um cargo ministerial,
estaria indo contra a vontade de Deus de ter me colocado no ministério, e de certa forma Deus pesaria a mão contra mim se caso eu me rebelasse e quisesse sair da igreja que eu estou hoje. Eu queria ver o que o pastor Tassos teria para nos aconselhar nessa situação, porque nós estamos nos sentindo muito perdidos, né? Não estamos conseguindo servir a Deus 100% e também estamos adoecendo psicologicamente. Olha aí a situação, pastor. Situação fácil de responder, porque ele começa dizendo que a igreja tem heresias, etc, etc. Não precisa nem dizer qual é a igreja, independentemente de qual seja. Sim. E depois ele diz outra coisa. Ele diz que está sendo ensinado que se sair da igreja será desligado do corpo de Cristo. Independentemente de se essa igreja é herética ou não, na base bíblica, a segunda parte já é claramente falsa. Se você sair de qualquer agrupamento de igreja, você não é desligado do corpo de Cristo por conta disso. Assim como o fato de você estar numa igreja não faz de você cristão, da mesma forma de que o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Você é cristão porque você entregou genuinamente sua vida ao Senhor. E depois disso, é importantíssimo sim que você procure uma igreja bíblica para você congregar. Então a resposta para essa sua situação, independentemente de qual seja a igreja, se ela está pregando que você não pode sair dela, porque senão você será amaldiçoado, isso é falso, não é bíblico. Saia dessa igreja e procure uma igreja bíblica. Procure imediatamente uma igreja bíblica. Isso é claro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós devemos crescer em conhecimento da palavra do Senhor. Isso deve trazer paz para o nosso coração. Não é conforto. O crente não é chamado para estar numa situação que não vai enfrentar dificuldades, problemas, vicissitudes. Mas ele é chamado para passar por todos esses problemas, vicissitudes e situações difíceis com a paz que excede todo o entendimento. Simplesmente é isso. Seja fiel à palavra do Senhor, procure um lugar bíblico em que você possa não apenas viver, mas possa criar a sua família de maneira adequada. Pastor, e também tem aquela coisa, a pessoa não está se sentindo bem naquela igreja, fala, olha, eu sou da igreja A e quero ir para a igreja B. E muitos falam, não, se você sair daqui, você vai pagar um preço. Você vai pagar o preço, você não pode fazer isso. Ué, mas e qual o problema da pessoa não estar se sentindo bem e ir para uma outra, onde ela vai ouvir a palavra da mesma maneira, onde ela vai estar ouvindo o louvor da mesma maneira, onde vai ser a mesma coisa? Porque muita gente usa essa expressão para botar medo, então, na pessoa, né? Isso. Não existe isso. Assim como também o outro extremo, não é por qualquer besteira que a pessoa vai sair da igreja. Não é o caso que ele falou. Sim, sim. Mas tem outras pessoas também que vão para o outro extremo e qualquer coisinha, porque a igreja não existe para servir a pessoa. A igreja existe para adorar o Senhor. Mas não é o caso que ele está falando. Ele está falando de um caso grave, que ele identifica heresias na igreja e ele diz que existe um discurso que ele será amaldiçoado se sair daquela igreja. Isso não é bíblico. Sim, nós estamos caminhando para os finalmente, mas deixa eu ler rapidamente aqui, ó. O povo está querendo debate, viu, o pastor? O povo está querendo debate. Aqui no YouTube está dizendo que gostaria de um debate com você e com o Rabino Dudu. O Rabino Dudu tá falando muito aqui. O Rabino Dudu foi uma pessoa com quem eu debati em um podcast. Não sei se você viu. Foi bem animado. O Rabino Dudu é uma bênção. Que Deus abençoe poderosamente a vida dele. Sim, mandar um abraço aqui pro Marques D. Like. Excelente programa. Deus abençoe, Tassos. Meu amigo, estamos chegando pro final. Claro, você como escritor e tudo, quer aproveitar e falar dos seus livros. Agora do Merchan, vai, fala pra gente tudo que você quer falar. Eu publiquei recentemente meu último livro, chama Batalha pela Verdade. A Batalha pela Verdade, Igreja e Família contra a Guerra Cultural. Legal. É muito importante esse livro. Ficou um livro de envergadura, embora tenha mais de 400 páginas, você pode ler os capítulos com temas específicos. Esse livro você pode comprar pela Amazon ou então você pode ir no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá em Tassos Licurgo, Tassos Lycurgo, e lá nos destaques tem um sobre o livro, você pode adquirir meu livro mais recente. Além disso, nós estamos com uma academia agora chamada Licurgo Academy, em que nós abordamos temas de conservadorismo,
Estudos Bíblicos e Apologética Cristã. Você pode fazer parte disso. E se você também não acompanha lá o meu canal no YouTube, só é colocar Tassos Licurgo, meu canal estará. Está ali com vários temas, vários vídeos e várias informações a que você pode ter acesso. Dito isso, professor Wellington, eu quero expressar aqui as minhas mais profundas palavras de agradecimento. Imagina, nós que agradecemos. Não só ao senhor, como ao professor César, à professora Roberta e todos os mais que fazem essa rádio. Parabenizar pelo trabalho que tem feito, pelo café de alto nível que foi feito. Como é o nome da professora que trouxe o café? A Thalita. Professora Thalita, agradeço. É o cafezinho mais gostoso da Paulista, o povo fala. Eu tomei 2 e eu tô até meio encabulado porque eu vou querer o terceiro, não sei se vai ter possibilidade. Claro que vai ter quantos o senhor quiser. Então, se tiver a possibilidade do terceiro, eu já peço à professora Thalita. Será uma grande alegria, um café maravilhoso. Viu? Que Deus abençoe vocês poderosamente e sempre conte comigo. Tamo juntos. Isso, muitíssimo obrigado. Bom, gente, esse foi mais um Conversa Entre Amigos, claro, vai ficar aqui salvo no canal aqui da Unidade FM, do Pastor César, e muitas mensagens no YouTube. Lembrando que tem a imersão História da Igreja, então você pode aí na descrição ver o link e acessar. Gente, a FTB é muito boa, viu? E eles fazem um trabalho incrível e com preço muito acessível. Tá aí na descrição a imersão da história e vai aproveitando, hein? Que depois vai mudando o lote aí, vai mudando o valor. Então essa é a hora de você aproveitar aí a imersão História da Igreja com a FTB. É isso, pastor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Você ouviu na Unidade FM Conversa Entre Amigos. Juntos somos mais fortes. 96.5 Unidade FM.